Olá, estamos começando mais um episódio do Podbari e hoje com uma amiga, a Fernanda Neto, quase sócia aqui do Podbari. A Fê é uma médica especialista em medicina do estilo de vida e nós viemos falar sobre saúde mental e o burnout. Afinal de contas, né, é uma coisa tão prevalente, tanto em nós, médicos, nossos pacientes, na nossa sociedade. Eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre isso. Porque, afinal de contas, as pessoas acham que burnout é quando já tá surtado, né? Ah, já tô surtado no hospital. E que não, a gente tem que conversar um pouco mais sobre isso. É um tema famoso, que acho que vai render uma boa conversa. E antes de passar a palavra para a Fê, eu vou agradecer os nossos parceiros, como sempre. A Ginga.store, roupas para corpos em transformação. Dá uma olhadinha lá que vocês vão gostar. A Suprimed Nutrition, vitaminas, suplementos, tudo de bom. Tem cupom desses dois, a gente vai colocar aqui na descrição do episódio. E a SciTech Medical, produtos cirúrgicos de excelência. E obrigada por manter esse projeto, que é o nosso Podbari de pé. Você se inscreve no canal, compartilha aquela história toda para que a mensagem chegue para mais gente. E aí, Fê, tema da moda, burnout, conta pra gente. Eu ia dizer isso. Bom, primeiro, muito feliz de estar aqui de novo com vocês. É sempre um papo muito gostoso, né? E muito impactante, né? Eu vejo que vocês estão cada vez mais longe com o Podbari, então é muito legal saber que a gente vai poder falar de coisas que muita gente no Brasil todo vai poder ouvir. E uma baita responsabilidade, né? Porque é o tema da moda mesmo. A gente só se fala em saúde mental e em burnout. E tem aí uma guerra, né? Do que é burnout, o que não é burnout. Estamos no burnout, tudo virou burnout, né? E que talvez, às vezes, é bom, eu falo que eu acho muito positivo da gente estar falando muito sobre isso. As pessoas precisam saber que ele existe, como bem disse a Ká, saber identificar os sinais. Mas tem um outro problema, né? Quando tudo vira burnout, o que realmente é burnout? Será que eu estou olhando para os sinais certos? Será que eu estou acompanhando? Ou qualquer coisa está virando burnout? Mas, enfim. Então, fala pra gente um pouquinho, né? Quais são esses sinais? É isso, eu ia falar, enfim. Vamos falar um pouquinho de definição. A Organização Mundial de Saúde não define burnout como doença, não é uma patologia. Né? Uau! Não tem CID. Tem CID, mas o CID é sobre um... Eu vou até perder a palavra correta, mas é uma situação ocupacional, né? É uma condição de trabalho. Então, não é uma doença. O burnout é uma condição. Ou A seja, doença, não é o que... a gente não se preocupa em tratar. Aí é que tá. Já começa essa loucura. E aí eu vejo, vou contar um pouquinho do meu viés aqui também, trabalhando como médica do trabalho, eu vejo também muita discussão de colegas dizendo: não pode vir no atestado de burnout porque não é uma doença. Ele tem qualquer outra coisa, não é doença. É uma condição de trabalho, é uma situação, é uma condição. Então, na verdade, o burnout é uma condição que leva a um adoecimento. Os sintomas e os sinais, às vezes, se misturam muito e se parecem muito com qualquer outra doença mental. Depressão, ansiedade. Então, por isso que fica essa salada de fruta mesmo. É um, é outro, não é, mas é uma condição ocupacional. É uma situação. Situação é a palavra que está lá na CID. Situação ocupacional. É uma situação de trabalho que te leva ao burnout. Fê, eu vou pegar um gancho agora que veio um insight assim, como eu consigo transicionar isso para a obesidade, né? A obesidade como doença, 2013, né, foi realmente considerada uma doença. E ainda hoje, para muitos, ela não é uma doença, ela é um fator de risco para outras doenças. E recentemente nós três estivemos num encontro em que foi citado isso, o quanto é difícil entender a obesidade como doença, até catalogar, porque quando você pega o CID, que é um número, gente, que a gente coloca para designar uma doença, o atestado tem lá pressão alta, diabetes, mas obesidade ninguém coloca, porque apesar de já ser uma doença, entende-se como uma condição. Como uma condição. É uma condição. E aí ela é só um fator de risco. Então eu faço uma analogia aqui, que como a gente tem tanta dificuldade em tratar a obesidade por isso, recai isso sobre o burnout também. Exato. Então a gente fica nesse negócio de burnout. É uma condição só de trabalho. Hoje a gente usa burnout para tudo, né? Burnout familiar, burnout não sei o quê, burnout. Mas se a gente for olhar só lá a definição, é uma condição, uma situação de trabalho. E que eu ainda acho, aí é a minha opinião particular, tá? Eu ainda acho que nem é só uma condição de trabalho, ela é multifatorial, né? Porque ela pode ser do trabalho, local, organização, mas ela pode ser individual. Da vida, né? Da vida. Né? E pode ser a forma com que você encara o trabalho. Não necessariamente a situação que o trabalho te apresenta. Mas, enfim, definições ainda. São 3 as dimensões que a gente olha para dizer que a pessoa está em burnout. Exaustão emocional, ou seja,
eu não tenho mais vontade de nada, eu não quero nada, nada me agrada, e que vai muito parecido com a depressão, né? Como é que ela tá deprimida ou ela tá em burnout? Ela não tem vontade, ela não tem nada, ela tá cansada, ela dorme, ela descansa, e assim, ainda assim, ela continua exausta. Nada melhora. Mas o quanto isso a gente consegue separar realmente de um começo de depressão? É difícil. O segundo seria o distanciamento mental do trabalho, sabe? Aquele negativismo, aquele cinismo. É ruim mesmo. Esse trabalho é ruim mesmo, dane-se, eu vou. Tá bom mesmo. Tá bom mesmo. E um distanciamento mental até dos colegas mesmo, do local de trabalho. Eu nem vou, tô indo só no automático, né? Não tem tesão em trabalhar, vai. Exato. Você tá indo lá por quê? Não tô. Tem que ir. Eu sou cirurgião. Por quê? Porque é o que eu sei fazer. Você perde. Porque a gente tem. Tesão de viver. A gente tem, todo dia. Tem dia que você fala, hoje eu não quero mais, vou desistir. Mas acontece uma outra coisinha, você descansa no dia seguinte e fala, não, vambora, que eu gosto disso mesmo. Aquele dia que foi ruim. Então a gente consegue separar. Aquele dia foi ruim, mas eu ainda continuo amando isso. No burnout, você nem ama mais. Mas você também nem odeia, sabe assim? Indiferença. É indiferença. Você se Você desconecta. não se desconecta completamente. Do trabalho e dos colegas. Então, você já não consegue nem mais. Pelo menos eu vou lá e encontro a Karina. Não. Eu tô indo. Só vou. Só existo, porque eu preciso ir. Você já nem sabe mais por que tá indo. E o terceiro é a redução da eficácia profissional. Não que você realmente perca produtividade ou não saiba fazer. Pode acontecer? Pode. Você pode ter uma baixa mesmo da sua entrega. Mas ela pode até nem existir. Mas a sua percepção é de redução de eficácia. Eu não sou competente, eu não fiz bem, eu não sirvo para isso. Nem sei mais porque que eu sou médica, por exemplo, no nosso caso. Então, você vai construindo toda essa síndrome, esse conjunto de condições por conta do trabalho. Que me parece que é inconscientemente uma proteção de dor, né? Sim. Você vai se afastando para Você se vai proteger. exatamente. É quase como se você estivesse lá em corpo presente. Exatamente. Mas... É um automático. Eu costumo dizer, traduzindo para ficar mais fácil, o burnout é quando você está indo no automático. Eu nem sei porque eu tô indo. Porque eu preciso pagar conta. E quando você conversa com essa pessoa e fala, bom, mas por que você está indo então? Vamos mudar, vamos fazer outra coisa. Não existe fazer uma outra coisa, né? Porque já despersonalizou tanto que eu sou tão ruim, eu sou tão incapaz, eu não sou capaz de fazer outra coisa. A única coisa que eu ainda sei fazer é isso e muito mal. Então, eu tô indo. E muitas vezes o nosso consultório médico, ele acaba se tornando um divã para os muitos pacientes, né? Porque a gente faz o acompanhamento pós-operatório, né? Dos pacientes que fazem a bariátrica, Fernanda. E eu até brinco, né? Nós somos cirurgiões, nós fomos treinados para operar, uma coisa muito mecânica, de paciente anestesiado. Ninguém me ensinou a tratar a saúde mental dos meus pacientes. Eu ia brincar com vocês, que são cirurgiãs, eu falar, vocês estão mais treinadas para o paciente desacordado do que para ele acordado. Teoricamente, sim, mas né? na prática, né? E a prática da medicina, ela nos mostrou que a gente realmente tem que entender a tratar o paciente de uma forma muito mais universal e quem sabe, talvez, acredito eu, que muitos desses pacientes, eles só têm lugar de escuta ali conosco, no consultório do cirurgião. E eu vejo, Fê, muitas pacientes, normalmente mulheres, jovens, que elas têm ali um ciclo de trabalho muito grande, que a obesidade sempre foi gatilho muito difícil para ela, tanto que ela fez uma cirurgia bariátrica para tratar a obesidade dela. E depois, ao longo da vida, né? Porque eu vejo muitos pacientes operados de 7, 8, 9, 10 anos de operada, e ela está num processo, como você mesma disse, muito difícil dentro do trabalho, dentro de casa. E ela chega com reganho de peso, por exemplo. E eu vou conversar com ela sobre esse assunto, porque normalmente existem coisas envolvidas nisso. Sim. Normalmente, não vou falar todas as vezes, porque na medicina nada é 100%, então não vou me arriscar a falar 100%. Mas muitas vezes eu falo, mas o que aconteceu? E aí ela vai falar sobre a vida dela, sobre o trabalho dela, como aquilo está muito difícil, as demandas, as pressões. Ou, doutora, eu não estou bem, né? E aí E eu sempre, às vezes, muitas vezes, eu acabo terminando a minha consulta e eu coloco no prontuário e eu falo que vou mandar mensagem no outro mês, você precisa procurar a sua saúde mental, precisa voltar na psicóloga, ou até mesmo voltar no psiquiatra que deixou de tratar, né? E que ela está num burnout e ela não percebeu aquilo. E é muito complexo, né? Porque a gente não aprende isso. Não, e muitas vezes você está indo até para o profissional, para o psicólogo, o psiquiatra, e está tratando uma depressão, está tratando uma ansiedade, que podem estar lá também. De duas formas, né? Ou elas já existiam e elas corroboraram para esse entendimento todo dessa condição de trabalho, ou você ficou nesse burnout por tanto tempo e que você vai acabar desenvolvendo algo, né? Você vai acabar desenvolvendo uma depressão
consequência disso. E eu vejo um paralelo muito claro nisso com a obesidade, no sentido de que eu tenho, assim, na memória, alguns pacientes que... não, porque o meu trabalho é difícil, mas eu tenho que me sustentar lá, porque vai ter que ganhar o dinheiro, não sei o quê. Mas se eu emagrecer, vai melhorar. Então, deposita-se também uma esperança... E que não melhora depois, né? Deposita-se uma esperança na cirurgia de mudança de vida que cruza ali o que a gente pode oferecer com o tratamento da obesidade. Então, isso para mim tem ficado, que é o que a Karina falou, né? A gente vai aprendendo a tratar esse paciente, aprendendo a ouvir, a acolher, lidar com a obesidade. Acho que traz isso pra gente, né? Esse paciente, ele tá tão cansado de ouvir as mesmas coisas que a gente tem que guardar um tempinho para acolher, faz parte. E aí, para mim, às vezes é muito nítido. Principalmente essa mulher, não, porque aí agora eu vou operar e tudo vai mudar. Meu trabalho vai melhorar e não vai, né? Não vai. E eu vejo muito, já tô aqui com 2 pontos na cabeça, mas eu vejo muito a obesidade vindo de mão dada com o burnout, né? Para quem nunca foi ou para quem um dia já foi e por algum motivo deixou de estar obeso e voltar para aquele lugar, justamente por isso. É uma despersonificação, é uma exaustão emocional, eu não sirvo para nada, e aí tem minimamente 2 caminhos, mas são os mais comuns. A comida é o único local de prazer que eu tenho, e aí eu passo a comer. E eu tô tão despersonificado e tão emocionalmente exausto que eu não tenho consciência do que eu tô comendo. Eu só tô comendo. Eu só tô comendo. Na verdade, cairia como a gente fala muito sobre depressão e ansiedade, que são doenças que se retroalimentam, né? A obesidade retroalimenta a depressão. A depressão retroalimenta a obesidade. Eu acho que é a mesma situação, porque também, se eu tenho obesidade, eu durmo pior, eu descanso menos, porque talvez eu já tenha apneia do sono, minha autoestima está diminuída, eu não me gosto. E aí eu ainda estou nessa situação de burnout, em que eu estou desconectado, eu não tenho presença, eu estou no piloto automático. Ainda vou me tirar a única coisa gostosa, que é comer. É isso, vira um ciclo que é difícil quebrar, né? E outra analogia que eu faço com a obesidade, é engraçado, né? Como a gente linka tudo, né? Talvez porque a gente seja tendencioso só ver obesidade. Mas fico aqui pensando da mesma maneira que uma pessoa com obesidade tem tanta dificuldade em buscar tratamento por preconceito, por dificuldade em entender, não, isso está além de... Não é uma falta de força de vontade, não é uma falha, só que fica essa crença limitante que impede muitos de procurarem tratamento. E isso é exponencial para o burnout. Porque eu fico pensando, Ana Karina, aqui, se eu chegasse nessa situação, como para mim ia bater uma crença limitante. Mas peraí, Exato. Porque eu não estou conseguindo fazer isso. Eu vou ter vergonha de ir lá. Então, se para mim, que estou olhando isso aí com muita empatia, ficaria, eu acho que ambivalente em assumir ou entender que pode estar acima da minha capacidade, o quanto isso faz com que muitas pessoas tenham dificuldade de pedir ajuda. E é exatamente esse o outro ponto que eu ia trazer. A dificuldade é tão grande, porque normalmente a gente vai olhar pelos 2 aspectos. Os aspectos institucional, o local de trabalho sendo um local realmente adoecedor, mas o individual. Sim. E aí são 2 cenários muito difíceis. Como é que eu vou dizer que esse local aqui, ó, que a gente trabalha, é que me adoece? Todo o resto das pessoas estão dando conta. Ou não, mas a gente não sabe. E aí, para eu ser a primeira a levantar a mão, tá todo mundo dando conta, menos eu. Então, é difícil ainda enxergar o local de trabalho como adoecedor quando tá todo mundo no silêncio e você acha que é você realmente o único que não dá conta. Mesmo que a gente, no coletivo, comece a se conversar e fale, bom, o local realmente é adoecedor. Como é que a gente se levanta contra um local em que eu preciso do meu trabalho, preciso pagar minhas contas? Exato. Como é que você vai falar sobre isso? Como é que eu vou falar sobre isso com o meu supervisor? Pode ser que ele também esteja sofrendo a mesma coisa, tá? Em geral, eu brinco que, aí na área da medicina do trabalho, o local tá tão tóxico que tá todo mundo sofrendo da mesma coisa, do presidente a quem limpa o banheiro, mas ninguém fala sobre isso. E não é de responsabilidade de ninguém. E eu acho que tem uma cultura, não sei se é verdade, assim, estou trazendo para a minha realidade, mas talvez exista também uma cultura que o bom employee, o bom funcionário, é aquele que está dando 110%. Que veste a camisa. Ele não está dando 70%. Eu lembro uma grande época da minha vida, e muita terapia entrou para isso modificar, em que as poucas vezes que eu estava ociosa, que para mim era ociosidade, eu tinha vergonha. Então, por exemplo, se 2 da tarde cancelava um procedimento cirúrgico,
Eu preciso fazer alguma e coisa. eu não tinha nada pra fazer, porque eu tava indo pro hospital operar, cancelou porque o paciente tava gripado, por exemplo. Então, você tá lá 2h sem ter o que fazer. Eu tinha vergonha de atender o telefone. Porque como eu ia atender... E o que você tá fazendo? Nada. Eu tinha vergonha. Eu não atendi o Passei telefone. por isso também. Eu E achava que aí era vai só pro eu, ó. individual, Eu né? tinha uma situação de Eu passo isso desconforto por isso tamanho naquele momento, Eu passo por isso que também. aquelas horas que eu tava sem ter o que fazer, eu não sabia o que fazer e era muito sofrido pra mim. Normalmente eu me direcionava pra comprar alguma coisa. Você vai pra alguma válvula. Porque eu tinha que ter uma escape. válvula de escape, então eu ia pra uma loja comprar uma roupa. E o comprar hoje alguma- eu vejo que aquilo ali era uma outra patologia. E o comprar alguma coisa além da válvula de escape é dizer pro seu cérebro, eu tô fazendo algo útil. Porque eu não posso ficar sem fazer nada, porque isso é ser inútil. Mas, Olha Ana, que eu loucura. eu acho que eu preciso voltar pra terapia, então. Porque realmente, você tá falando uma coisa que eu sofro disso. É isso. Porque às vezes eu tô numa tarde, que é isso, alguma coisa aconteceu que eu tô livre, não tem nada pra fazer. Não, já o não ter nada pra fazer pra mim, eu, Karina, de segunda a sexta, já me dá angústia. Porque nada pra fazer pra gente é nós temos que estar trabalhando. Trabalhando. Isso. Você tem coisa pra Porque fazer, senão você eu nunca vou- tem nada pra fazer. Aí, às vezes, eu me vejo, às vezes, sentada em frente ao computador, porque eu tenho que arranjar coisa pra fazer. Coisa pra fazer é trabalhar. É. Aí eu vou pensar no marketing, vou pensar no tráfego pago, vou pensar aqui no Podbari, vou pensar no não sei o quê, não sei o quê. Às vezes eu passo 2 horas sentada no computador fazendo várias coisas. No final eu fiz vários nadas, né? Fez vários nadas. Na verdade, eu só tentei lidar com a minha ansiedade. É isso. Exato. Às vezes você nem foi produtiva realmente. Porque você não estava ali dedicada pra fazer aquilo. Você estava preenchendo um vazio e um desconforto de não ter nada pra fazer. Sim, porque até o entardecer eu tenho que estar trabalhando. Tem que Não, tá e trabalhando. quantas Como é que vezes- neste horário comercial eu não estou Eu sendo não tô comercial? trabalhando. É. E quantas vezes, eu não sei vocês, mas eu tenho que assumir a minha parcela. Eu tô há 17 horas trabalhando e eu tô me sentindo muito bem, porque eu falo, cara, eu tô acabada. Eu tô morta. Então, eu percebi depois com a vida, em que muitas vezes eu colocava milhões de coisas de trabalho para fazer, emendava plantão com consultório, mas no final eu adorava a sensação de falar, nossa, eu trabalhei demais. Eu tô acabada, faz 2 dias que eu durmo 2 horas. E, Isso para mim trazia uma sensação de bom, então eu sou produtiva. e esse pra mim é o pior loucura, lado. né? Que Exato, doença, isso né? pra mim é o pior lado do burnout. Porque apesar de dizer aqui que é difícil a gente coletivamente falar mal do trabalho, mas eu posso talvez não ir lá falar diretamente, olha, esse lugar é tóxico, mas quando eu vou pro bar com os amigos eu falo. Me cobra demais, tem muita meta, a culpa é do trabalho. Exato. Mas a gente esquece de olhar para a culpa do indivíduo. Tem que Que é o ter quanto terapia. eu me identifico com o meu trabalho. Eu fui para terapia para descobrir quem era a Fernanda não médica. A Fernanda médica eu sei quem é. É fácil? É fácil. E é gostoso ser a Fernanda médica. O meu ego fica lá em cima, porque Não, eu a gente sou quase, muito importante. na verdade, deixa de ser a gente para ser só a médica. E aí eu falei, quem é a Fernanda que não é médica? Eu não sei o que ela gosta. O que ela faz quando ela não tem que trabalhar? Qual é o seu hobby? A pergunta mais difícil que eu tinha para responder é qual é o seu hobby? Meu hobby sempre tinha a ver com o trabalho. Minimamente era ler, mas era ler alguma coisa do trabalho. E a minha terapeuta falava, quando não é de trabalho, você lê o quê? Quando... Não tinha. E aí essa é a pessoa que vai ter um burnout, mesmo num local de trabalho que não seja tóxico. Porque ela não tem limite para ela mesma. Ela não se respeita. Ela não se respeita. Eu entrava muito nesse grupo. Porque ela se sente bem, é prazeroso. O ego fala, você é importante, você é fodástica, você é... Pode falar palavrão aqui, Pode, Fê, né? aqui é liberado. Fique meio tensa, mas saiu. Não. Você é ótima. E aí, só que ao mesmo tempo, a gente tem uma cirurgia cancelada às 2 horas da tarde, um peso, uma culpa desgraçada por estar fazendo nada e tá reclamando no final do dia que não tem tempo pra você mesma, que eu não tenho tempo pra fazer academia, eu não tenho tempo pra encontrar os amigos, eu não tenho tempo pra um café comigo. Mas você tem esse tempo. Mas você não se permite, Exato. porque você se identificou com a profissão. Então, esse eu acho que é o lado mais difícil do burnout. É identificar que a culpa é nossa também, não só do local de trabalho. É enlouquecedor, né? É. Você sabe que essa semana foram 2 coisas que me pegaram. A história do hobby. Eu fui numa consulta médica e você vai no médico, você acha que, né? Como é que tá o exame? Aí ela perguntou quais são os seus hobbies. Quais são os seus hobbies? O que você faz no seu tempo livre? Eu dei uma O que é foda. tempo livre? No último ano? Ela não, na sua vida. Aí eu falei lá umas coisas, não, mas o que você faz sempre? E eu faço várias coisas, mas são várias coisas que é um monte de nada mesmo. E aí eu tinha um período livre essa semana que eu fui fazer a unha. Aí eu fui postar no Instagram e falei, não, mas quarta-feira, 11 da manhã, não pode estar fazendo a unha. Eu tava no shopping, o que esse povo tá fazendo aqui no shopping que não tá trabalhando? Tipo assim, sabe? Olha a minha É cabeça. cultural, mas é cultural. A gente cresceu numa sociedade do cansaço mesmo. Você tem que estar ocupado, você tem que estar fazendo muita coisa, e essa é a definição de sucesso. Se você não faz isso, você não tem sucesso. Que E eu loucura, tinha um não? professor que falava assim, ó, quando você quiser que alguém faça uma coisa, você dá pra quem tá mais ocupado. Você não dá pro ocioso, É. porque vai sair. Exato. Essa pessoa vai fazer.
O ocioso, ele tem tempo pra ele, ou talvez ele não E eu raciocine. vou dizer que ele tem razão, É isso que eu porque ia o falar, ocioso já passou do limite. E ele vai pegar mais um, e ele vai pegar mais um. Aquele que tá realmente parado é aquele que soube o seu limite e falou, não vou pegar. Esse aqui é o meu tempo. Esse é o meu tempo. Eu tenho tempo pra mim. Que os outros a gente não respeita e a gente acha estranho ainda. Socialmente a gente acha estranho. Como assim ela vai fazer nada? Como assim ela vai ficar dormindo? A gente julga. Como assim ela não vai pegar um novo projeto? E aí, Como ela falou não para um novo projeto para dormir? Para dormir, que é fisiológico e é necessário, né? E é complexo porque nós, como somos autônomos, né? Médicos, advogados, comerciantes, dentistas, enfim. A gente também vira um ciclo, né? Porque quanto mais você trabalha, mais você ganha. Quanto mais você trabalha, mais você ganha. Quanto mais você trabalha, mais você ganha. Então você entra num ciclo muito De que se eu não trabalhar, eu não ganho. Se eu não trabalhar, eu não é o raciocínio lógico E às vezes imediato. você tá automático. trabalhando mais para ganhar igual. Mas você não percebe. ou menos, isso. na verdade. Ou até Ou menos. ou Você está menos. gastando com outras coisas que você não está percebendo. Não, na verdade, não tem aí mais paciente médico, né? Aqui eu estou vendo que a gente está lá olhando, porque fica muito fácil eu ter essa escuta para as minhas pacientes e meus pacientes, porque, de fato, ali tem uma transferência comigo mesma, né? Essa semana eu atendi uma paciente muito, muito querida. Com uma obesidade severa, tem agora indo para 1 mês e pouquinho de cirurgia, 2 meses de cirurgia, e a fala dela foi muito sofrida, porque ela chegou com uma perda de peso muito boa, e ela falou, mas não adianta essa perda de peso, Ana, porque enquanto eu não retornei ao trabalho, ela está completando 1 mês. Enquanto eu estava fora do trabalho, eu estava fazendo tudo muito bem. Ela tinha uma rotina, ela tinha tempo. Mas eu voltei para o trabalho e eu sei que esse emagrecimento é só por conta da cirurgia. Não tem nada a ver comigo, porque eu me perdi, eu não consegui comer correto, eu fiquei estressada. E aí ela foi dizendo tudo, e eu achei legal, porque ela teve presença para perceber, porque ela poderia nem ter essa presença. E, em contrapartida, o quanto, quando ela volta para aquele ambiente, que para ela, de alguma maneira, absolutamente. Não estou falando que o ambiente de trabalho dela é ruim, mas ela se sente pressionada naquele ambiente, ela não conseguiu priorizar o autocuidado. Foi para o espaço. E aí, realmente, ela está correta. Se não tiver nenhum autocuidado sempre, é óbvio que a história da obesidade é recorrência. Ela vai voltar. Não tem como. Então, é isso, né? E é muito interessante essa sua história, porque é exatamente isso. Eu não sei nem se o ambiente é ruim. O ambiente pode estar organizado para que ela tenha pausas. Mas ela não consegue se dar essa pausa, ela não se permite. Eu me dei conta na terapia que eu estava assim. Eu saí do mundo corporativo por um tempo, virei autônoma. E ali eu tinha meus horários, foi quando eu emagreci muito, tinha minha rotina, ficou ótimo. Surgiu a possibilidade de voltar para o mundo corporativo e eu falei, tá aí, eu gosto, eu quero esse desafio, né? Eu gosto do projeto, eu quero esse desafio, eu vou voltar. E eu voltei exatamente como ela. Nessa loucura, eu tenho que entregar, meu Deus, essa empresa me cobra, essa empresa é uma loucura. Quando eu me dei conta, né, a terapia vai ajudando, traz para a presença, olha pontos concretos. Realmente eles estão te cobrando ou você está se cobrando? Quem é que te pediu? Quando a terapeuta falava, quem é que te pediu? Eu falava, não pediu, né, mas está subentendido. Está subentendido por quem? E aí eu me pressionava com o meu horário de trabalho, que eu não chego às 8, eu chego às 9, 9h30. Eu falava, eu sou a última a chegar. Até o dia que eu consegui chegar cedinho, às 8, e descobri que todo mundo chega 2, 3 minutos antes de mim. Eu sou só a última por uma... Assim, por um detalhe. Ninguém tá lá cedo. Mas na minha cabeça, eu criava a história de que tava todo mundo lá desde as 8, eu era a única a chegar às 9h30. Que loucura. E eu colocava a pressão em mim de que eu não tava chegando na hora, que eu era sempre a última, entende? Então, esse é o mais difícil. É mais fácil dizer que a empresa me cobra. E a gente nunca vai conseguir, talvez nunca não. A gente consegue, mas tem que ter um nível de presença, como ela teve, que é incrível, essa paciente, de perceber que o ambiente de trabalho, não pela forma com que ele está organizado, mas talvez também, mas pelo quanto eu coloco essa pressão sobre... E a gente tem essa pressão na sociedade, né? Quem é você? O que você quer ser quando crescer? E essa história... Não, uma coisa... Desculpa, eu te cortei. Uma coisa interessante é, repara como as pessoas se apresentam. Eu sou Ana Karina, médica. Eu não falo, eu sou Ana Karina, filha, mãe, Eu mulher, tenho mudado as minhas apresentações né? por conta disso. É? Tenho. E fiz meu marido mudar também. Tá lá já no descritivo. Ele vai fazer palestra essa semana. Tá lá no descritivo dele. Eduardo, marido da Fernanda, pai do Bernardo, médico. O médico vem depois. Eu tenho visto isso. Meu irmão coloca isso na palestra. Eu sou filho, marido, É isso. pai. Filho há tantos anos. A pessoa tem que marido vir há tantos antes. anos, pai há tantos anos e engenheiro. E aí, quando você coloca em anos, eu vi essa apresentação do meu irmão e me chocou. É isso. Porque eu sou filho há 53 anos. Eu sou marido há 26 anos. Eu sou pai há 23 anos. E eu sou engenheiro
há 22 anos. Quer dizer, Eu que sou que é mais menos importante? engenheiro do que gente. É muitos engenheiros Do do que que muita filho. coisa. Só que a gente É. fala o quê? Nossa. Sou Ana Karina médica. Você joga... Pessoas- É o quase como status, se você é o não ego. soubesse. E essa identificação, profissão com pessoa. Que é o que deixa a gente mais adoecido. E aí, a grande dificuldade de tudo isso é... Consegui falar sem tossir, né? A grande dificuldade de tudo isso é separar, não é fácil. Pode tossir, Fê. A gente até corta, se você quiser. Pode Nossa, tomar. Toma uma aguinha. Quer mais água? Mas eu vou pegar a tosse da Fê para pegar um gancho que eu tô aqui lembrando o quanto a gente não se respeita, né? E acha que... E talvez a gente coloque muito a medicina, porque eu sempre falo que a medicina ela tem um pouquinho de morfina que vicia a gente, né? Eu acho que ser médico vicia um pouco. Não sei se é porque eu amo tanto, mas me vicia. Mas eu saí do velório do meu pai e eu tinha operado uma paciente com hemorroida. E eu estava lá no velório e começa a ligação. Minha mãe está com dor, minha mãe está com dor. E eu lá no velório, vai para o hospital. E aí, tá rolando lá o enterro do meu pai e eu continuava recebendo ligações, a médica do hospital. E eu percebi que a médica do hospital não ia cuidar da minha paciente como eu cuidaria dela. E aí eu simplesmente saí do enterro do meu pai, peguei o carro e fui ao hospital. E ver a paciente. E aí, depois, em terapia, eu fiquei pensando, que cabimento tem É isso. Nenhum. É isso. Nenhum. eu ter feito? E fui. E pior, que eu não fui porque eu estava achando que eu era a última bolacha do... Não, eu fui porque eu achei absolutamente normal que, óbvio, se minha paciente estava com desconforto, eu era responsável por isso, porque eu era a médica dela. Então, ok, a Ana Karina, que estava lá enterrando o pai, estava num segundo plano absolutamente abaixo, e eu fui. E só depois, em terapia, que eu consegui acordar que absurdo eu tinha feito. E era exatamente isso Não, que eu e ia dizer. realmente, e eu acredito que muito desse tema, né, de falar sobre burnout, qualidade de vida, por isso que eu gosto muito de falar com a Fê sobre isso, né? Porque realmente a gente está inserido numa sociedade, né, num ambiente de trabalho, não só da medicina, mas como também dos nossos pacientes, por isso que a gente quis trazer essa fala e essas conversas que a gente tem para as pessoas também poderem ouvir um pouco mais sobre isso, porque como eu falei no começo do episódio, a gente acredita que burnout são aquelas pessoas que param no pronto-socorro com taquicardia e tem que se afastar do trabalho, coisas muito graves, e na realidade, muitas vezes, é isso que a gente está falando no nosso dia a dia, né? E trazendo para a nossa profissão, que é uma profissão que realmente demanda muito da nossa saúde mental, e de diferentes níveis, mas quando a gente é muito impactada por coisas simples, como você falou do velório do seu pai, meu Deus do céu, ninguém deveria passar por isso. Ou segundo, a gente às vezes se machuca e a gente está doente e a gente não tem tempo de se cuidar, né? E quando a gente... Eu digo por mim, que eu reclamo e sei que estou errada, né? Eu tô com o ombro machucado, né? Eu tô com uma capsulite adesiva no ombro há 3 meses tratando. Eu vou na fisioterapia 1h30, 3 vezes por semana, que eu tive que arranjar horário, né, Fê? Pra ir, eu não tinha tempo. Não tinha. Agora eu tenho que arranjar tempo. E aí eu tô lá na fisio, tenho que fazer exercício, tenho que fazer aquilo, eles me apertam, eu choro, aquela história. Então não é uma coisa passiva, é ativo. Então não dá pra eu trabalhar na fisio, né? Porque eu falo, eu vou, mas aí eu vou ficar trabalhando na fisio no choquinho. Eu fico 10 minutos só no choquinho, dá 1h30 que eu tô lá, né? E aí eu brinco, eu fico, gente, existe vida fora da fisio? Porque eu fico lá na fisio pensando nas coisas que eu tenho que fazer e etc. E na realidade, não. Eu tô ali para cuidar de mim, né? Ter aquele momento para cuidar de mim e eu fico pensando, meu Deus, são 5 horas que eu já fiz a conta, são 4h30 da minha semana que eu tô perdendo na fisio. Claro que não. São 4... Ganhando, né? Tô ganhando de saúde. Qualidade Afinal de de vida. contas, foi até a minha profissão que me trouxe a lesão. Eu falei, se você não fizer essas 4 horas, você não continua mais operando. Exato. Sim. Acaba ali, né? E eu ia dizer exatamente o que a Ana Karina trouxe. O quanto é difícil a gente separar o profissional do individual e esses limites. Primeiro, em quase todas as profissões, mas no médico eu acho que isso é um pouco mais forte. O quanto meu paciente precisa de mim. Eu não posso negar atendimento. Eu vou aqui no WhatsApp, eu vou receber ligação, eu vou sair do enterro do meu pai e vou para lá. Não faz sentido. Eu tinha que estar indo para casa chorar, abraçar minha família, ficar com a minha família, sei lá, curtir meu luto, né? Faz parte do processo, inclusive. Mas a gente passa por cima e vai. Por quê? Porque você é médico. Também tem a visão da sociedade, né? Mas você é médico. Você tem que ir. Você tem que ir. Eu já ouvi, mas você vai almoçar? É porque eu sou gente nunca, antes de ser médico. Eu também como, né? Mas alguém aqui está passando mal, você não vai? Tem alguém me cobrindo, não tenho só eu. A gente trabalha num sistema que tem alguém, né?
Mas tem isso também. E a respeito da responsabilidade, que eu achei muito forte na fala da Ana Karina, que é... Eu achei que a médica lá do hospital não ia cuidar como eu ia. Mas não necessariamente nessa soberba de que eu sou melhor. É na minha responsabilidade. Porque se der errado, se não ficar daquele jeito, é meu paciente. É meu. minha. É culpa minha. E uma coisa que eu até ia falar, a história da paciente da Ana me lembrou de uma paciente. É claro que olhar pra gente é muito importante, mas a minha paciente não teve essa presença de espírito que a sua teve. Ela chegou ali com 2 meses de cirurgia, contando pra mim, não, doutora, porque assim, eu trabalho no mercado, ela é caixa, não lembro agora, mas ela trabalha no mercado de grande volume, voltagem alta e tal. E eu precisava de uma cartinha para eu poder comer a minha refeição em meia hora, porque o meu almoço é... Eu falei, mas quanto tempo é o seu almoço? 15 minutos. Eu falei, tá bom. 15 minutos, um bariátrico, realmente, nenhum ser humano, não, nenhum né? ser humano deveria comer 15 É minutos. que todo mundo que tem CLT de 6 horas, são 15 horas só. São 15 minutos. Ela, E não tem, ela, teoricamente, não tem um almoço. Não tem almoço. E aí, eu fiz... Eu falei, mas vem cá. Não tem outra forma? Quem que é o médico do trabalho desse lugar pra gente falar? Não tem como eu falar com ele? Não sei, né? Espero que seja alguém decente. Então, aí ela falou assim... não, eu só fui lá porque ele olhou o atestado que você me deu, que voltou e tchau. Aí eu falei, tá bom. Mas ele não falou nada? Não. Mas você acha que dá pra eu conversar com ele? Não fica lá. Eu vou num lugar, não sei aonde. Falei, tá bom. Falei, mas a minha supervisora, ela me entendia, mas agora ela não entende mais. 2, 3 meses de cirurgia. Eu falei, jura? Juro. Falei, mas fala com ela, conversa, sei lá, banco de horas. Eu não entendo muito disso, mas eu sei que existe. Eu não entendo a mecânica da coisa. Ela, não, mas ela tá trabalhando de pé quebrado, então é difícil também. Aí eu falei, oi? É isso. Então, assim, é um ambiente... Esse ambiente e não tudo tá normal, achando normal. Não, é porque ela acabou de tirar o gesso, mas tá de RoboFoot, tá ótimo. Eu falei, gente, que loucura. Que lugar maluco. Mas é isso, e a gente a vive maioria essa dos lugares. É a maioria dos vive lugares. essa dinâmica, né? É o chefe. E eu tenho falado isso nos lugares que eu trabalho, para os chefes, o seguinte: que teve um que falou assim, mas eu não posso ir de máscara trabalhar, porque eu tô assim. Eu falei, e você vai ensinar o quê para sua empresa? Para os seus funcionários? Que eles têm que vir trabalhar doentes, né? É isso que você quer? Não. E às vezes não é consciente, tá? Não é que ele tá pondo uma pressão para que venham trabalhar doente. Ele não quer. Ele vira para Karina e fala, Karina, não vem trabalhar doente, mas ele tá com o pé quebrado trabalhando. E ele não tem essa noção, que é o que a gente sempre fala, mas que o exemplo vale mais que 1000 palavras, que não adianta você falar que não e vir com o pé quebrado trabalhar. Mas é que na cabeça dele não custa. Pra mim tá ótimo, porque ele tá nesse momento do ego, de que eu preciso, eu sou esse cargo. Sou necessário. E isso é que conta quem eu sou, qual é o meu sucesso. Então, por isso que é muito difícil a gente, às vezes, separar o burnout da responsabilidade institucional que existe. Existe ela cobrando meta, existe, não dá pra gente dizer que não. Mas o quanto a gente, como um ser humano... Eu costumo brincar nas empresas que eu trabalho. Mas é que a empresa é assim. E o que é a empresa? Um conjunto de seres humanos. Então, não existe a empresa. É uma cultura geral em que a gente está todo mundo com dificuldade de dizer a gente pode parar um tempo. A gente tem que parar um tempo. A gente tem que separar isso. E aí entra, quando você traz dessa fala de... ela tem 15 minutos, minha supervisora entendia e não entende mais. Entra naquele conflito do ser humano, que é o de pôr limites. Tanto individuais como coletivos, as conversas difíceis, e que eu falo que o burnout está beirando, e é por isso que acho que a gente só fala disso ultimamente. A saúde mental veio como um boom grande pós-pandemia, e está fazendo a gente revisitar esses limites que a gente não está acostumado e que é desconfortável no coletivo de colocado. Não, eu não vou fazer. Não vou fazer, porque eu tenho tempo para mim. Mas no coletivo bom, se ela pode comer meia hora, eu vou pedir uma cartinha para o meu médico, eu também quero. Todo mundo quer comer meia hora. E como é que ela muda uma regra CLT de que todo mundo em 6 horas só deveria ter 15 minutos? A partir do momento que ela abre brecha para uma comer 30, todo mundo quer 30. Por quê? A gente acabou de dizer, nenhum ser humano deveria comer em 15. Exato. Então, tem várias regras por trás e várias outras situações que é muito difícil essa manobra. E é por isso que fica é mais fácil e mais confortável a gente dizer, não, mas existe uma regra, então você vai ter que voltar para os 15 minutos. Não quero nem pensar no impacto disso. É a saúde mental. Porque o gerenciar todo o resto talvez a gente tenha que sentar e discutir se vale a pena manter uma regra CLT de que 6 horas tem só 15 minutos de comida. Não faz sentido. Não faz. Mas ninguém quer nesse processo todo revisitar, mexer nisso. Difícil, né? É difícil. Então, às vezes, não é nem a instituição, a empresa
que nem existe, né? Mas aquele coletivo de pessoas formando a empresa que realmente é tóxica. É muito desconfortável a gente ter que revisitar a forma com que a gente enxerga trabalho, numa forma geral, na sociedade, há séculos. Exato. E, assim, a gente vive tanto na obesidade quanto em todos os setores da vida a dificuldade das pessoas procurarem auxílio e entenderem, enxergarem, assim. A psicologia é uma barreira imensa, né? Mesmo quando a gente fala que no pré-operatório é obrigatório, fica todo mundo, ai, mas por quê? Ai, mas eu tô ótimo e não sei o quê, enfim. E aí, A sensação de que eu sou errado se eu tô procurando um psicólogo, né? Não, e olha o exemplo da Sameda. Todas aqui em terapia, né? Todas em terapia. Graças a Deus. Não largo nunca. Exato. todas quem? Você não tá fazendo mais? Ô, Marta, pode começar a sua, por favor? Ô, gente, vamos mudar de assunto. Retiro a pergunta, não mentira. O que a gente diria pra essa pessoa que se percebe assim nesse. Quem ele procura? Marta, procura terapia. Vamos dizer pra Marta, Bom, então. gente, que ela primeira procura. coisa é fazer terapia, inclusive eu. Mas, assim, porque você vê, aí o médico trabalha, então ele olhou e mandou embora. Você viu que eu O fiquei que até, fazer? Eu fiquei até conduída, né? O que a gente faz? Infelizmente, nem todo médico do trabalho, por isso que eu falei, espero que seja um decente. Nem todo médico do trabalho tem essa visão também. E eu falei brincando, espero que seja um decente, mas eu coloco o médico do trabalho como mais um trabalhador nesse mesmo ciclo. Ele só simplesmente está cumprindo aquela regra, 15 minutos. E na cabeça dele, ele está pensando a mesma coisa. Se eu liberar para você, amanhã tem uma fila da empresa inteira aqui com uma cartinha na mão pedindo para eu liberar meia hora. E eu faço o que com isso? É um desconforto. Fica sob a responsabilidade de uma pessoa e não de uma conversa coletiva, como deveria ser, né? Tem outro ponto, que é esse médico do trabalho nem fica lá na empresa, né? Ele é um prestador de serviço distante, ele nem conhece a realidade, nem sabe como funciona. Eu ainda tenho a vantagem de estar dentro do local, de ir lá levantar e falar, deixa eu ver aqui, como é que é? Qual é o impacto? Vamos ver. E se a gente mudasse aqui internamente mesmo com a regra e percebesse, fizesse um teste? Vamos fazer um teste? Se essa meia hora de almoço muda mesmo nossos números de produtividade? Para pior ou para melhor? Na minha cabeça muda para melhor, mas eu preciso provar isso. Né? Porque se eu dei meia hora para ele, os 15 minutos a mais que ele ficou sem trabalhar, volta em produtividade no tempo que ele está ali, mas pode estar ocioso, né? Pode dar dando aquela enrolada, enfim. Mas em termos de individual, respondendo a pergunta, quem a pessoa deve procurar, eu acho que é bem complexo. Para resolver todo esse processo, procurar o médico do trabalho não vai adiantar. Deus me ajuda. Oração. O médico do trabalho, dependendo do local, não vai adiantar realmente. O supervisor também não. Mas o terapeuta, para pelo menos você entender quais são os seus limites e o que vale a pena para você. Entendi. Pessoalmente, entendi a parte do terapeuta. Acho que tá muito pra você, hein, Marta? Eu tô sentindo. Ela olhou no meu olho, gente. Não, e realmente, porque é uma coisa que você tá ligada 24 horas, né? A gente vê pacientes que são CLTs, como a gente tá conversando, né? Com regime de 6 ou 8 horas, mas pessoas também que trabalham 24 horas. Tem que estar o tempo todo ligado. Quem é autônomo, então? Aqui? Sim. A gente, E até Não trabalhei e não ganhei. Fazendo dupla, tripla jornada de Sim. trabalho, né? Então, você sai do seu trabalho, aí você faz 4 horas de Uber, na ida e na volta do trabalho, aí você emenda uma faculdade, você chega em casa meia-noite. Ainda e faz um você bolinho para acorda- vender no dia seguinte de manhã Então, para assim, essa é renda a extra. realidade de muitos. né? E trazer assim, né? E você tem que estar disponível, digo por nós mesmas, né? Nós que trabalhamos com cirurgia, né, Fê? Nós fomos treinadas e a gente sabe que nós temos que ter nosso celular, por exemplo, disponível para os nossos pacientes. Claro que a gente deixa nosso celular disponível para aquelas urgências. A gente operou um paciente essa semana, então eu preciso que, se ele tem uma dor forte numa madrugada, não está se sentindo bem, eu preciso que ele me ligue. É isso que a gente até orienta. Não está se sentindo bem? Me liga, eu quero entender o que está acontecendo, porque realmente a hora, o tempo faz muita diferença, né? Na recuperação de um paciente com certeza grave. Porém, nós vivemos numa sociedade tão doente da saúde mental que as pessoas querem tudo para ontem. E isso, pelo menos eu digo para mim, para Ana Karina e para Marta, nós que lidamos com essa questão de ter a disponibilidade do nosso celular pessoal, aquilo, pelo menos para nós, só nos adoecem. Porque eu falo pelo meu dia a dia. Eu tenho pacientes que me mandam mensagem. Eu disse hoje para as meninas, a gente estava falando sobre esse assunto aqui, né? Que a gente ia trazer a Fernanda. Hoje é domingo, tá, pessoal, nessa gravação. Ontem, sábado, era 7 horas da noite, um paciente mandou uma mensagem para falar do laudo do cardiologista dele.
para operar. Não muda, né? Nenhuma urgência, Da nenhuma segunda-feira de emergência. manhã. Não. Segundo, que já aconteceu algumas vezes, né? Como a gente tem que deixar o celular ligado, diferente das pessoas que tem que, eu boto no modo avião. Eu acho a coisa mais maravilhosa do Eu não mundo. consigo, chique, né? eu não consigo. Acho Também não consigo. chiquérrimo, né? Porque meu celular tem que estar ligado. E aí a pessoa, e eu tenho um sono muito leve, então a pessoa me manda um WhatsApp, faz plim, esse plim já me acordou. E aí eu vou ver, é um hemograma para... doutora, já tô te mandando aqui para não esquecer da nossa consulta online da terça-feira. E eu tenho dificuldade de pegar no sono. Mal sabe essa pessoa o mal que ela me causou. Ela me causou um mal enorme, enorme, porque eu tenho dificuldade para dormir, e se eu durmo mal, meu dia seguinte não rende bem, eu não vou conseguir treinar no final do dia, porque eu tenho que treinar no final do dia e não no começo. E acabou com tudo por conta que ela me mandou um negocinho. É só para deixar organizado, tá? É só pra livrar do meu, pra eu não esquecer. Então eu joguei pra E você. como nós Mas é o podemos, limite, né? né? E aí a gente estava conversando até num outro episódio, Fê, com que ela é clínica, né? Ela é médica endocrinologista, então ela não precisa deixar o celular ligado à noite. E ela fala no WhatsApp para os pacientes, ela fala que é o WhatsApp business dela, né? E se o paciente manda mensagem no celular dela depois das 5 da tarde, já está escrito, olha, se for urgência, me ligue. Se não for urgência, aguarde. Eu vou responder isso aqui amanhã a partir das 9, né? Eu acho que era das 9 às 6 que ela trabalhava, 18, enfim. não lembro. E eu fiquei olhando aquilo, me cativou os olhos. Eu falei, gente, eu Por acho que que o de também vocês muito... também não tá? Muito É culpa bem nossa feito. também, É isso né? que eu ia trazer. É culpa nossa. Eu acho que nós também liberamos demais isso para os pacientes, né? Por mais que eu diga, olha, me ligue na urgência, não sei o quê, mas a pessoa acha que eu estou ali disponível 24 horas É isso. e ela acha que eu estou disponível porque eu disse isso a ela. É isso. E é por isso que Não quando é, eu disse Fê? pra Marta ali, não foi direto pra você, mas também foi. Se tem alguém que a gente tem que procurar, é o terapeuta para entender os nossos limites, porque talvez os nossos limites não vão mudar de imediato esse coletivo. Mas é dessa forma que a gente vai, aos pouquinhos, mudando o coletivo. E aí, qual é o seu limite? Você acabou de contar seu limite aqui. Eu não quero essa mensagem que não é urgente para mim. E você já disse isso pro seu paciente? Não, a gente também não diz É que a gente acha que a pessoa... por vários motivos. Por isso que eu falei que a terapia é bom, por vários motivos. Às vezes porque a gente nem identificou qual é o nosso limite. Também. Você precisa saber qual é o seu limite. Será que realmente isso me incomoda ou não me incomoda? Aí incomoda e você começa a pensar, mas será que eu tô sendo chata, né? É só porque eu não durmo bem, mas será que se você dormisse bem, então podia mandar? Não. Também não. Então não é porque você não dorme bem ou tem um sono leve e tem dificuldade de voltar a dormir que é um problema ter mandado a mensagem. É porque não é para mandar, não é urgente. Não é para ser mandado agora, sábado, 8 horas da noite, 10 horas da noite, 2 horas da manhã, algo que eu não vou fazer nada com aquilo. Então, o que valem são esses contratos que a gente não faz de convivência. Essas regras de convivência que a gente não faz na vida. A gente não faz com o marido, a gente não faz com o filho, a gente não faz com o paciente, ainda mais com E a o gente não paciente. faz com a gente mesmo. Que talvez seja a melhor regra de convivência é a gente com a gente, né? O que deveria ser pra gente negociável, né? Que, e ó, aí esse é o fico eu pensando na obesidade, como é importante ter essa regra, né? Porque o mundo, ele te leva para um ambiente que ele é estressogênico e obesogênico, né? Então, imagina um paciente que trabalha com TI. Eu tenho muito paciente com TI, né? Todo mundo tem hoje em dia. Trabalhar na madrugada? Gente, Terrível. TI Não tem hora. é um negócio O caótico. fuso horário não existe. Porque, e eles falam, Ana, pode dar pau no sistema a qualquer hora. E eu tenho que estar lá. Não tem previsibilidade. Então, como criar algum acordo consigo mesmo que um mínimo de previsibilidade na vida tem que ter? E os acordos consigo mesmo e se manter ou conseguir sustentar o não agradar todo mundo. A gente quer agradar todo mundo. Isso, aí você chegou Aí no você ponto. chegou, Fernanda. Aí você Eu também quero, tá? Eu não tô aqui falando no alto da minha autoridade de quem não quer agradar. Também quero. Ai, caramba, A gente né? quer. Eu ia pegar... Essa semana, eu tive o grande prazer de estar com o Dr. Drauzio Varela fazendo palestra. Ai, eu vi, achei Uma máximo. maravilha. E uma das várias coisas que ele fala, eu amo, mas uma das coisas que ele fala, hoje, em qualquer lugar que a gente vai, aí pensando na obesidade, te oferecem comida. É um pãozinho de queijo, é uma bolachinha, é um cafezinho. Ele falou, eu só tomo café, almoço e janta, eu não como nada no meio. E eu digo, não, obrigado, mas as pessoas se ofendem. As pessoas se ofendem. A gente aprende desde pequeno que você não vai aceitar. Pega mal não aceitar. A Exato. pessoa Fazer desfeita? vai fazer desfeita. Não pode? Você vai fazer desfeita com quem? Com a pessoa ou com você? Porque você só fez desfeita com uma. Se você fizer com aquela pessoa, né? Você vai fazer desfeita com alguém. Com alguém. Você fez com ela. Mas foi uma vez ali pra ela, acabou.
Aí você vai fazer desfeita com a Marta, que me ofereceu, depois não vou fazer desfeita com a Ana, depois eu não vou fazer comigo, eu tô fazendo 3 vezes. Exato. E tô acumulando, porque para cada uma foi uma vez só, minha. Mas para mim foram 3 vezes. E eu tô lá comendo. E a mesma coisa com o paciente. Só que eu acho que ali no nível paciente, tem um fator que a gente acabou de falar, né? Sou autônomo. Se eu não trabalho, eu não ganho. Ainda se eu desagrado, eu perdi o paciente. Ferrou a minha vida. Então, a terapia faz a gente repensar esses valores na nossa cabeça e tirar até essas crenças. Quem disse que colocar regra vai fazer eu perder o paciente? Talvez eu possa perder este paciente, mas eu não vou perder todos. Com certeza não. Eu vou encontrar outros que vão falar que bom, eu até sei. Às vezes, a gente está pondo a culpa lá no paciente. Ele nem sabe, me mandou, mas ele também não sabe, é o que você acabou de dizer. Às vezes ele está achando que é ok fazer isso. Eu disse que eu estou disponível, me manda mensagem, viu? Quando você quiser, você pode me ligar. Eu já me peguei falando isso para minha chefe. Qualquer coisa você me liga se você precisar. Então, se você precisar disso, para este ponto, até este horário. Depois eu não vou poder mais. Eu poderia fazer isso para ela. Se você precisar de mim para resolver esse tema, hoje, até tal hora, eu consigo te ajudar. Depois disso, não mais. E eu acho que A gente não põe limite. É o qualquer coisa me liga, mas não me liga por qualquer coisa. Mas o que será que é qualquer coisa? A gente não define, né? Então, às vezes até deixar escrito no próprio WhatsApp. Ou fazer numa primeira consulta. Gente, olha, eu dou meu celular? Claro. Mas existem regras. É essa, é isso. E mesmo na urgência, aí é uma ignorância minha, e até perguntar para vocês, tá bom, se na urgência eu aqui pós-operada, com dor, vou te ligar, o que você vai fazer nesse momento? Vai mandar ir para pronto-socorro. Vou mandar para pronto-socorro, que na verdade é isso mesmo. Porque você pode dizer para ela o seguinte, numa dor muito forte, tô aqui, possibilidades. Eu faço mais isso. Numa dor muito forte, você vai pro pronto-socorro e me avisa que você tá lá. Isso. Porque a primeira coisa que ele faz é te ligar. E fica esperando saber o que você vai dizer para ele. O contrário ele já tá no pronto-socorro. Não, mas aí aí eu prefiro que me ligue. Não, então, não sei, então, mas cada Porque um vai ter o seu limite, dependendo entende? do pronto-socorro, ele vai Você pronto-socorro errado, aí você liga, ele tá na biboca da parafuseta do hospital. Vou dar outra possibilidade. O seu paciente tem plano de saúde com telemedicina? Você me manda mensagem. Se demorar X minutos para eu te responder, faz uma teleconsulta antes. Depois você continua insistindo aqui comigo. Porque talvez você tire a ansiedade dele de a doutora não me responde agora, vou mandar outra mensagem, E aí você tá operando às vezes também, né, gente? Tem esse... Eu ia falar, dependendo do horário, você não vai conseguir mesmo. E aí? Você não é onipresente. Se você estiver operando, você vai parar para atender aquela lá? Não tem como. E o que ele faz naquele momento? Então, às vezes, é deixar várias regras. Você me liga primeiro. Se eu não conseguir te responder em tantos minutos, qual é o segundo passo? Para eu não te deixar desatendido. Porque senão você também tem a sensação de culpa. Eu deixei ele desatendido, eu não fiz a minha parte. Tudo depende de mim, 24 horas por dia. É o burnout. Com isso eu tô mais o burnout. Acho que eu tô mais controlada hoje. Você vê, né? Mais que as duas, assim. Eu sou Eu zero não- controladora. Até Até porque eu sou super controladora. Então é o seguinte, mais. me liga de Somos, novo eu se eu não te entendo. atender. E se eu não atender, você liga de novo e não para de ligar. E se me ligar, eu não vou burnout tá na sossegar sua enquanto porta. eu não conversar com o médico do pronto-socorro. E se eu conversar e achar que a pessoa é ruim, eu pego o carro e vou pro pronto-socorro. Então, eu tô no grupo neurótica. Mas sei que eu já estou em terapia. Mas eu fiquei aqui pensando que na medicina isso sempre aconteceu. A gente tem essa demanda que é lidar com a vida humana. Mas a pandemia fez com que isso transicionasse para todas as outras profissões. Todas. Todo mundo tá Porque online. o que aconteceu quando a gente foi para o home office, o online saiu do horário das 8 às 6. Ele virou 24 horas. Então, hoje, por exemplo, é muito frequente, eu estou no consultório, abro a porta para chamar um paciente, ele está com o celular, um fone de ouvido no meio de uma reunião, numa sala de espera do médico. E às vezes ele entra, mas a reunião está rolando. Então, eu já tive paciente que ficou com um fonezinho de ouvido na reunião e o outro ouvidinho comigo. E aí, chegou uma hora que eu pensei, cara, e eu sou muito curiosa, eu já queria pegar o outro fone de ouvido para eu participar. E entender o que estava rolando. Aí chegou uma hora e eu falei assim, você quer que eu espere acabar? Aí ele, não. Aí eu, o que eu faço? Olha que loucura, né? Olha que Não, pode ir falando. Que loucura é essa, né? Que consulta é essa e que reunião é essa? Ele participou de qual? Nenhuma, né? Não é? Nenhuma, em presença em nenhuma. Faz uma semana e pouco eu fui dar alta para uma paciente e liguei pro marido. Eu sempre ligo à noite depois da cirurgia para perguntar como tá, tal. E aí o marido, ela vai ter embora alta quando? Amanhã eu passo por volta das 9. Ele fez assim, 9? E eu senti a voz dele. Aí eu falei, é ruim para você? Não, porque eu tenho uma reunião que começa às 10. Só que ele era o acompanhante, tá? Então, eu precisava muito estar nessa reunião. Eu falei, então você quer que ela vá embora que horas? Aí se fosse, tipo, meio-dia, a reunião já tinha acabado.
Aí eu fiquei pensando, Deus queira que essa moça não precise de nada no hospital, do acompanhante, porque ele estará numa reunião. Ele não vai, né? não vai ajudar em nada. O que ele tá fazendo lá? Não tá é? acompanhando. Então, e aí eu entrei no quarto e ele estava lá na reunião, aí ele tirou o fone, veio falar comigo, pegar as orientações. Eu falei, sua reunião? Não, tá ali enrolando, eu já vou voltar. Aí eu fiquei pensando, gente, nem ele tá na reunião, nem ele tá cuidando da esposa, tá uma maçaroca isso aqui. E essa é a grande dificuldade hoje, agora como médica do trabalho, de fazer as pessoas entenderem. E é por isso que a gente vai para o burnout, e o burnout está cada vez mais presente. Será que essa empresa realmente precisa dele? Falou para ele, você não pode não estar nessa reunião? Ou é uma percepção dele de que ele não pode estar lá e parar? O online, na maioria das outras profissões hoje, fez as pessoas entenderem que elas não precisam mais contar para os seus chefes que elas têm problema em casa ou que elas querem fazer uma pausa. Então, elas estão sempre lá. Isso é verdade. Então, às vezes a gente está até pondo a culpa numa instituição que está te cobrando, mas não é. Como eu falei do meu horário de chegar. Eu achava que eu era a última a chegar e não era. Era só porque eu chegava Bom, 2 chegou minutos. um dia cedo, né? Chegava 2 minutos depois. Eu falava, gente, é uma questão de, sabe, Vaga do elevador. carro, a a vaga. vaga do carro A e o vaga do elevador. carro. Eu peguei o elevador que chegou depois. A pessoa já pôs o computador e sentou. E eu sentei na sequência. E eu tô achando que ela tá lá, ó, trabalhando. Então, será que ele realmente era necessário? Ele se faz necessário. Ele tem medo de perder o emprego. Porque agora é fácil. Eu posso me conectar de qualquer lugar. Mas eu preciso ou eu devo me conectar de qualquer lugar? Não. Então, hoje eu já tenho muito mais dificuldade em fazer as pessoas apresentarem um atestado do que no passado. Ai, é verdade. Hoje ninguém apresenta atestado. Tá todo mundo trabalhando de casa, no online, no meio da cirurgia. Eu tive uma funcionária minha esses dias que eu falei, poxa, ela disse que vinha presencial a semana toda. A gente estava numa semana de várias atividades. Ela não veio na terça. A segunda eu não sabia, porque eu também não fui. Eu estava de home office. É meu dia, a gente tem dias fixos de home office. Falei, ela não veio na terça, nem me falou nada. Já bate aquele rancor, né? Você fala, poxa, o que ela fez? Na quarta ela veio e falou para mim, sabe o que é? Que minha mãe está internada de novo? Eu falei, o que você está fazendo aqui? Porque ela resolveu trabalhar terça-feira do hospital com a mãe dela. Descobri que desde sábado ela não ia para casa, mas ela estava ali. Em corpo, né? Em corpo. Tanto que eu falei para ela, hoje você já está aqui, ok? Amanhã você não vem? E antes de sair para o hospital, você dorme. Vai para casa dormir. Pelo amor de Deus, vai tomar um banho. Descansa, né? Mas é isso. A gente está tão ligado. E aí, hoje eu falo que eu tenho uma grande dificuldade de fazer, cabe também até o médico do trabalho, fazer esse diagnóstico de burnout, né? Porque avaliar qual é o local de trabalho. Mas é muito difícil, porque está tudo tão interligado. As relações, o quanto aquela instituição está realmente me cobrando e tem essa cultura de que só tem 15 minutos de alimentação, eu preciso da meta, eu preciso entregar, mas o quanto a urgência da entrega está na gente, nessa sensação de que eu tenho que estar ocupado. Para eu poder ser promovido, eu tenho que ser a pessoa que mais faz. Eu não posso parar para ir com a minha mãe acompanhá-la na cirurgia. Eu tenho que, como acompanhante, participar de uma reunião. Será? Às vezes era aquela reunião que é só mais um e-mail, né? A gente vive do meme porque ele é real. Era uma reunião que era só mais um e-mail, mas ele fez questão de estar ali naquele e-mail, ao invés de estar ali com a esposa dele. E para finalizar, é isso mesmo, né, Fernanda? Como cada um tem uma realidade e a gente trouxe aqui diversas histórias, né? Nossas mesmo, né? Fizemos até um pouquinho de terapia aqui com a nossa médica de medicina. Estilo de vida, né? Porque a gente está inserido nesse ambiente e que cada paciente nos traz na consulta a experiência dele, da vida dele, da rotina dele, e nós também com as nossas lutas. E que bom que existem médicos e terapeutas, né, e psiquiatras e psicólogos especialistas nisso para nos dar uma visão de fora do que está acontecendo com a gente. E como você mesma disse, para a gente procurar a terapia, procurar olhar mais para dentro de si, o que a gente permite que o outro faça conosco, o que o trabalho faça com a gente, e também para a gente poder prover, quando a gente está mais feliz e mais centrada, a gente também vai entregar melhor. Porque, querendo ou não, o servir é tão gostoso, né? Exato. Como é bom servir, como é bom estar viva, saudável para poder servir. Como é bom. Só que para a gente poder servir com qualidade, a gente tem que servir primeiro a nós mesmas. Exato. E isso é muito complexo. Então, gente, eu tô aqui, a gente deve estar aqui acho que umas 2 horas, Eu falo, né, perdemos a Pedro? noção do Falando, tempo, perdemos. Mas aqui é muito maravilhoso, foi uma conversa muito boa. E eu ia dizer, acho que mensagem final, para a gente evitar burnout, né? Como é que eu faço? Porque a gente falou de tudo o que a gente faz errado. Primeiro, manter os 4 pilares, pelo menos 4, né? Ou 6 pilares do estilo de vida são fundamentais, né? Comer, dormir, né? Atividade física, ter um hobby, fazer algo por si mesmo, ter um tempo para si é fundamental.
Mas eu acho que o principal é conhecer seus limites e ter conversas difíceis, ter a coragem de ter conversas difíceis, né? E o ter os seus limites lá na terapia é saber que, bom, será que se eu colocar esse limite para o meu chefe e dizer, não, eu vou hoje ficar com a minha mãe porque ela está doente no hospital, e se eu perder o emprego? Esse emprego não era para mim, eu sei que está difícil pagar a conta, né? Eu sei que não é fácil arranjar, mas a que custo eu estou pagando essa conta? E às vezes vale mais a pena eu colocar esse limite e procurar um outro emprego, ou virar autônomo, que seja, mas com limites e saúde, do que continuar adoecendo até que o momento eu vou ter que parar para fazer fisioterapia. Eu vou ter que arranjar horário, né? Amei. Bem, amei, né? Amei. Não é à toa, né? Eu queria estar aqui Não é à mais toa. 2 horas. Amamos. Mas eu acho que a gente tem que fechar trazendo para obesidade, porque... Eu também acho. E é o seguinte, quem tem obesidade ou quem está na jornada do tratamento clínico ou do tratamento cirúrgico, entenda hoje esse episódio como algo que precisa ser visitado. Muito. Porque não é um procedimento cirúrgico que vai curar uma doença, mas é a cirurgia com uma mudança de estilo de vida que vai sustentar resultado a longo prazo. Então, As novas escolhas e os novos limites. exatamente. Muito bem, pessoal. Então vamos nos falando. Vamos ter muito pano pra manga ainda para falar sobre esse assunto. E até o próximo episódio do Pod Bari. Vem com a gente.